Olá, graça e paz. Chegamos ao 28º livro da Bíblia, livro do profeta Oséias. Oséias, ele dá início no conjunto da Bíblia, né, na organização dos livros, ele dá início a uma série de livros que são conhecidos na teologia como livro dos profetas menores. E por que são chamados profetas menores? Porque eles tiveram menor importância, porque eles foram menos eficientes, não. Eles são chamados de profetas menores pela pequena quantidade de material literário, de volume literário produzido. Então, de Oséias até Malaquias, são 12 livros considerados profetas menores. Oséias, ele profetizou ao Reino Norte, antes do cativeiro assírio. Oséias, ele foi contemporâneo de Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. Então, ele profetizou durante esse período. A data em que o livro foi escrito foi aproximadamente 750 a.C. Então, ele viveu ali durante esse período, onde o povo de Israel estava se relacionando já com outros deuses, e Deus, então, ele usa a vida do profeta Oséias para transmitir uma mensagem de forma bem prática. Era comum naquela época, Deus, ele dá ordem aos seus profetas, assim como foi com Isaías, que andou nu, assim como foi com Jeremias, que colocou um jugo sobre ele, assim como foi com Ezequiel. Todos esses profetas, a vida deles, as atitudes que eles tinham, serviam de uma metáfora para Deus poder ensinar o povo. E com Oséias aconteceu algo assim tremendo, porque Oséias, ele recebe a ordem de Deus de tomar uma mulher prostituta e se casar com ela. O nome dela era Gomer. A gente vê já logo nos capítulos do 1 ao capítulo 3, a gente vê que ele passa por essa experiência de tomar essa mulher em casamento, e essa mulher, logo depois, abandona ele. Ela tem 3 filhos. O primeiro filho, ele sabe que é dele, mas os outros 2 filhos, ele nem sabe se é dele ou se é dos amantes com os quais ela havia se prostituído. Então, a vida de Oséias retrata o relacionamento de Deus com Israel, onde Israel é a noiva, é a esposa, e Deus aqui, no caso, é o profeta. E o que havia acontecido? Os reis de Israel, os sacerdotes, estavam todos fora da vontade de Deus. Estavam todos assim desobedecendo descaradamente as leis do Senhor, estavam ignorando, estavam cheios de ganância, coisas que levavam o povo à ruína. Então o Senhor ordena a Oséias que se case, e ele escolhe uma mulher chamada Gomer. Depois de seu casamento, Gomer decide ser infiel. Assim como Deus havia se casado com a nação de Israel e havia estabelecido uma aliança com os mandamentos dados lá por Moisés no Sinai, o povo deveria permanecer fiel a Deus, adorar só a Deus, seguir os preceitos da lei de Deus. E o povo muitas vezes se voltava para os ídolos das nações vizinhas e com isso adulterava espiritualmente. E também quando fazia alianças políticas e econômicas com nações vizinhas, depositando nelas a sua confiança, também era uma espécie de traição espiritual. Então, Oséias aqui, através do sermão prático da sua própria vida. Agora imagina você, Deus te dá uma ordem de você se casar com uma pessoa e essa pessoa ela decide te abandonar, ela decide se prostituir. Como que ia ficar o teu coração? Como que ia ficar a tua moral perante a sociedade? Pois é, Oséias, ele viveu esse drama. Ele viveu esse drama para fazer da sua vida um sermão prático daquilo que o povo estava fazendo com Deus. E Deus então anuncia que viria o cativeiro, a Assíria derrotaria o reino norte de Israel e eles seriam feitos prisioneiros, ou seja, o julgamento viria. E também no final Deus também diz que
no final ele resgataria o seu povo, porque o seu povo, no final das contas, iria se arrepender. E à medida que o seu povo se arrependesse, ele também o perdoaria e restauraria a eles a sua terra novamente. Mas enquanto isso não acontece, o povo está exatamente nessa situação de adultério espiritual. E o que é um adultério espiritual? É quando a gente busca se relacionar, é quando a gente busca adorar, é quando a gente coloca deuses e coisas no lugar de Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu não amo a Deus, quando eu não sirvo a Deus, quando eu não adoro a Deus sobre todas as coisas, eu estou cometendo um adultério espiritual. E a Bíblia é bem clara em dizer que ficarão de fora os cães, os homicidas e também os adúlteros. E adúlteros também espirituais. Que Deus possa iluminar nossa mente, possa atrair o nosso coração para a sua presença e nós, como noiva do Cordeiro, possamos ansiar pelo dia do casamento com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.